Prepare-se, nesse vídeo eu quero falar com você que já teve uma relação com um narcísico, que ainda está dentro de uma relação com um narcísico, que tem dificuldade de lidar com o narcísico e que ainda não entendeu quem é um narcísico. Então seja bem-vinda aqui, seja bem-vinda, eu sou a pastora Jéssica Venderrosch. Quero que você se inscreva aqui nesse canal maravilhoso. Já entre aqui, ativa as notificações, dê o seu like, nos abençoe. E se também você desejar estar aqui comigo nas minhas consultorias individuais, eu quero também estar te atendendo. Só você acessar na descrição aqui, tem como você chegar até mim, agendando o teu horário, recebendo, ali palavras, mudanças de vida através desses mais de 35 mil atendimentos nesses anos que eu tenho trabalhado com as consultorias individuais. Eu quero aqui compartilhar com vocês também, porque eu já tive essa experiência, de ter um relacionamento com um narcísico, e Deus me deu muito ensinamento nessa área, Então vamos lá. Quando você está num relacionamento com um narcísico, o que geralmente a pessoa que ela quer do narcísico, ela busca, aquele amor do narcísico, ela quer a atenção do narcísico, ela quer que o narcísico ele saiba finalizar e ele não tem uma finalização, porque é ciclo, O narcísico, eu falo que ele é totalmente cauterizado por ações malignas, que vem de palavras que te ferem, vem de ações egoístas, vem de comportamentos instáveis e que geralmente quando a vítima, como muitos já ouviram aqui, inclusive, nós da saúde mental que trabalhamos aí nessa área da psicologia, a gente ouve muito falar, sobre porque narcísico não tem sentimento, porque narcísico suga a vítima fica destruída, geralmente a pessoa ela não sai da relação porque ela está sempre manipulada pelo narcísico, porque ela está sempre ali se sentindo péssima pelas palavras do narcísico, porque ele é inferiorizado, então de alguma forma ele quer se manter superior, porque ele não consegue ver você feliz, ele não consegue ver o teu sucesso, Quando você, por exemplo, estiver numa celebração de uma festividade, ele não vai se alegrar com essa festividade, ele vai de alguma forma te colocar lá embaixo. Então eu, quando passei por essa relação, eu tinha muita dificuldade de lidar com o comportamento. Porque às vezes ele me mandava algumas cartas, alguns bilhetes, dizendo que eu era incrível, que ele me admirava, mas as atitudes dele não condizia com aquilo que ele falava. Então as atitudes dele era me ferir com palavras, era mentiras, era manipulação. Então havia algumas traições virtuais e depois ele distorcia, dizendo que aquilo que eu estava vendo não era verdade, de que aquilo não era bem assim. E ao longo de um período, foi um relacionamento que muito me feriu. Eu saí praticamente muito destruída, mas não foi fisicamente, foi psicologicamente, que foi um dos motivos de eu começar a me aprofundar mais sobre essa área narcísica. E quando eu comecei a aprofundar e Deus começou a me dar uma revelação, um entendimento sobre, eu pude ver que todo narcísico ele tem uma atuação maligna no psicológico. E que muitos deles vêm de uma criação muito difícil, vêm de uma criação muito confusa. Às vezes é a mãe que também é descompensada psicologicamente, o pai talvez que traiu muito a mãe, que agrediu a mãe. E quando você está numa relação com uma pessoa dessa, você tem que, primeiramente, eu falo isso muito nas minhas consultorias, você tem que entender que você não é ele e de que você não vai mudar ele, você não é a salvadora dele, porque ele é manipulador. Então, quando você lida com uma pessoa que manipula situação, comportamento e atitude, se você não estiver pronta para lidar com aquela ação, com aquele comportamento, aquilo vai te destruir. Então, por exemplo, vai te bloquear para chamar a sua atenção, mas não vai resolver um conflito que ele tem com você. Por exemplo, eu atendo alguns casais que vivem essa relação. Então, a pessoa não resolve o conflito, ela foge do conflito. Então, ela vai sumir por um tempo, até que você se sinta acuada, você vai se sentir culpada e aí você vai atrás para poder tentar consertar a relação que aquele narcísico quebrou. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela está nessa relação,
ela acaba com o psicológico, né? Ela não consegue progredir, porque o pouco do que ela progride, ela não tem um aplauso do narcísico, ela não tem um abraço do narcísico. Só que o narcísico, ele tem sentimento. Receba isso aqui. Só que o sentimento dele é um sentimento egocêntrico. Por que ele te mantém? Não é porque você é alguém que ele precisa sugar essa energia. Ele te mantém porque ele é inferiorizado. Então ele precisa de ter alguém ao lado por conta das carências internas. Todo narcísico sente um vazio dentro dele. São pessoas que não têm realizações. Geralmente, na maioria das vezes, não param em relacionamento nenhum. Por quê? Porque as mulheres, né, os homens que se envolvem, acabam saindo, tentando sair, não conseguem. Saem, às vezes, né, quando conseguem, destruídos, que aí procuram um acompanhamento, uma terapia, e até mesmo encontram Deus nesse processo para haver uma libertação, né, daquilo tudo que a outra pessoa fez dentro de você. E geralmente, aquela palavra que você muito ouve sobre os descartes, geralmente o descarte é para que você vá atrás, para que você corra. Por isso que quando você tem uma relação com o narcísico, não adianta você tentar entender o comportamento. Você precisa orar pela área psicológica, pela área emocional, para que o Espírito Santo entre aonde ele está ali atuando algo maligno, que de alguma forma te fere. Quando eu entendi que eu vivia algo maligno, que Satanás tinha entrado naquele relacionamento, eu percebi que havia em mim alguns posicionamentos que estavam faltando. Então, por exemplo, se eu tenho amor próprio, se eu me valorizo, se eu sou uma mulher realizada, eu não posso querer que o outro, ele me coloque um pedestal que nem ele mesmo, ele está. Então, isso fala aqui de se autoconhecer. Então, é possível você ter até um relacionamento com a pessoa narcísica, contanto que você busque pela libertação daquela mente, daquele psicológico, para que aquele homem, ele tenha comportamentos transformados pelo Senhor, porque é possível, tá? É possível. E aí, uma das coisas também que acontece muito com a questão do narcisismo, que é a questão de você quer que ele corra atrás, quer que ele venha atrás, mas ele te pune, porque ele se sente ferido pelas suas atitudes. Então, o que ele faz? Ele se afasta, bloqueia, some. É como se ele falasse, não, agora ela vai sofrer pelo que ela me fez. Sendo que quando você olha, você fala, eu não fiz nada. Porque ele quer que você tenha esse sentimento. Eu já falei aqui em alguns vídeos quais 3 áreas que o inimigo mais atua. Que é o espiritual, que é o psicológico e o emocional. Que é onde sai a crise de ansiedade, é onde sai a depressão, a síndrome do pânico. Por quê? Tudo está ligado ao nosso espiritual. Então, você que está passando por um problema, né, nessa área, precisa da minha ajuda, vem estar comigo nessa consultoria, aproveite, que depois eu só vou ter vaga em novembro. Acesse agora o nosso WhatsApp. E se você também está dentro dessa relação, mas tem buscado pela libertação dessa pessoa, existe um posicionamento correto que você tem que ter. E não é entrar, uma das coisas que eu ensino muito, não entre no jogo do narcísico. Bloqueou, não vai atrás. Desbloqueou, não vai atrás. Ah, porque agora ele sumiu. Não vá atrás. Por quê? Se você entrar no jogo do narcísico, você vai também se tornar uma pessoa... Entrou um vento aqui, gente, muito vento. Como eu estou gravando aqui na obra, né? Vocês sabem disso. Eu estou sem espaço para poder gravar. E voltando aqui. Então... se você entra no jogo do narcísico, você acaba também se tornando uma narcísica. Então, você primeiro precisa cuidar de você, cuidar do seu psicológico e saber que você não pode entrar no jogo dele. Então, por exemplo, se as atitudes que ele tem com você te machucam, tá na hora de você se blindar e se proteger para não se ferir. E é o que eu ensino bastante também nos atendimentos. Nós somos pessoas individuais. Não queira que o outro tenha a atitude que você teria, porque a história da vida do outro é diferente da sua. Eu, como faço, né, acompanhamento e ouço muito narcísico, sei o quanto eles são tão inferiorizados, pessoas sofridas na vida e que talvez nem sempre tiveram aquele amor. Então eles não sabem dar amor porque eles não têm. Mas muitas vezes a ligação que eles mantêm, geralmente num relacionamento, é devido à carência, à inferioridade.
de não se acharem capazes de ter uma outra pessoa. E por isso que eles precisam de se acharem bons, de se acharem as pessoas, de se colocar em um lugar, porque muitas vezes a sua realização fere eles. Muitas vezes o carro que você compra machuca eles, né? Então, geralmente são pessoas muito vazias. Então, eu espero que esse vídeo tenha trago uma clareza para você aqui. E eu estou aqui agraciada, porque eu sei que Deus vai trazer libertação para você. Então, eu deixo algo aqui para esse vídeo. Acredite na história, que Deus pode realizar milagres em histórias improváveis. Acredite num Deus que entra no psicológico, no espiritual e no emocional. Acredite que assim como a tua história também não foi fácil, essa pessoa do teu lado também teve uma história difícil, né? Então, não julgue as pessoas por apenas uma patologia ou por um diagnóstico, porque Deus, ele vai além de um diagnóstico. Deus abençoe, um grande beijo, me siga também aqui nas redes sociais.